Vamos lá. De começar? Sim. Bom, fiquei aqui com o capítulo 10, né? A1, e já no capítulo 9 ainda, o Lacan, ele falou que o primeiro passo da experiência analítica é introduzir nela o um, como analista que se é. Né? Então, Lacan ele lembra que no discurso do analista, não é à toa que o significante com índice 1 encontra-se no nível da produção, né? Centraliza a interrogação, né? Lacan centraliza a interrogação não no número 1, mas no significante 1. Então, acho que tem toda uma questão aí que, né, o A1 ele é muito relacionado ao significante 1, né? O não enumerável que ele vai falando ao longo dos capítulos aí, desse capítulo, né, do capítulo 10. Então, nesse capítulo, ele retoma o enunciado que já havia feito na lição anterior sobre o A1, né, e a Adelan, que tem alguns que traduzem isso, né, um pouco mais literalmente como A do 1, né? Que em português a gente não usa essa partícula aí que tem no francês, mas é assim, que é uma forma de... Lacan mesmo fala que não é uma forma de expressão nada habitual no francês, nem no francês fala isso, né? Então esse A, ele é empregado no sentido de existir algo do 1, né? Lacan fala, tem jeito de vir, não sei de onde, do 1. É disso que falo, do 1 a, e aná em francês, né? Então, do 1 a. Ele discorre sobre, assim, sobre o ser, sobre a existência a partir desse enunciado. A1 é a expressão que, segundo ele, se mostra de acordo com o que se produziu na teoria dos conjuntos. Então, ele vai usar a teoria dos conjuntos para, a partir da teoria dos conjuntos, né, construir esse conceito do A1, estatuto do A1, como ele fala. Então, a entrada do 1 no conjunto dos enunciados implica a dimensão do inconsciente real, do que parece que ele vai falar mais à frente nesse seminário, né? Não sei, vai falar dessa questão da dimensão do real aí, no A1. Tem uma mudança de paradigma aí, quando Lacan trabalha lá com Cantor, Frege, né? A partir do conceito do 1, que é bem diferente do 1 de Galileu, que era o 1 do número, né? Da existência natural, derivado do 1 individual do corpo. Então, o 1 que interessa a Lacan aqui é um da lógica, é um do real, né? Acho que ele vai dizer isso também. E esse 1 do real, ele fala que é da ordem da escrita, em oposição à fala. Eu cito Lacan novamente aqui. Essa fórmula, este A1, que estou tentando transmitir, distingue-se por toda a diferença que existe entre a escrita e a fala. Trata-se de uma lacuna que nem sempre é fácil de preencher. Parece aqui que ele, não sei direito, mas ele relaciona a escrita com a existência, né? Diferenciando a fala. Não sei bem assim se é isso, depois vocês até me ajudam aí. E ele volta a citar lá o Parmênides de Platão, que ele já tinha citado, né? Com as hipóteses, as 8 hipóteses lá concernentes às relações do um com o ser, de onde ele vai tirar esse conceito do um. E, assim, uma coisa que eu acho que ele cita aqui também, né? Ele volta com essa questão das formas da sexuação, que é uma coisa, assim, para mim, muito difícil também, tive muito pouco contato com essa teorização aí, assim, ele diz aqui que essas 4 fórmulas, né, ele chama a atenção, na verdade, para as 2 superiores, que né, a contradição entre o existe e o não existe. E, pelo que eu entendi, ele vai dizer que essa contradição define o impossível, né, que é a impossibilidade de descrever a relação sexual. E na primeira fórmula, que é a primeira coluna, né, pelo que eu entendi, a parte masculina,
existe uma contradição também entre o enunciado que diz que para todo x, o x cumpre em φ de x a função de argumento. E o fato de que existe ao menos um para quem φ de x não é aceitável, ao menos um x ocupa o lugar de argumento na enumeração, que é a negação da primeira. E esses termos mostram, segundo Lacan, algo falta à lógica aristotélica, né? que se fundamenta na intuição do indivíduo postulado como real. Então, para a lógica aristotélica, como ele cita até o exemplo do cavalo, não é a ideia do cavalo que é real, e sim o cavalo, efetivamente. Platão, eu diria que a mais de real, né, a de mais real, né, seria a ideia do cavalo. E ele vai até usar, para falar dessa contradição aí, assim, um exemplo, se não me engano, é o cavalo, todo cavalo é alguma coisa, né? Todo cavalo é manso, por exemplo. Se tem um que não seja, contradiz essa lógica, né? Então, por essa lógica, ele diz, o Lacan, por essa lógica aristotélica, somos forçados a nos perguntar precisamente como ocorre a ideia, de onde nós a tiramos. Então, ele diz que se falta algo à lógica aristotélica é porque vai dizer que o termo existência muda de sentido nesse intervalo, né? O Lacan diz que não se trata da mesma existência quando se trata da existência de um termo capaz de ocupar o lugar de argumento, numa função matematicamente articulada. Ele aponta aí para uma distância, né, entre a existência no sentido lógico e a existência natural. Essa existência ela não se limita aos organismos vivos, né? Então, haver um não é evidente, assim como poderíamos pensar que existem seres vivos que constituem uma realidade orgânica ou outros seres, né, que seriam sustentados como indivíduos, né? E o A1, nessa via trilhada pela ciência, né, que ele chama de virada galileana, que a ciência, né, fiou-se decididamente no número como tal. No 1, que podemos qualificar de individual, no que se enuncia no registro da lógica do número. O Galileu ele apostava na linguagem da natureza, né, que se daria através da escrita matemática. Então, quer dizer que, com isso, a natureza se transforma em um real que contém um saber. Então, enquanto que o real para a psicanálise é da ordem da fórmula, não há relação sexual. Então, quer dizer, o real da psicanálise é um real que não para de não se inscrever e que se encontra em oposição ao real da ciência, cuja certeza pode se escrever, né? Então, quando Lacan evoca aqui a perspectiva científica e a existência, ele fala na sustentação lógica que se pode dar ao unicórnio. E ele cita essa questão do unicórnio, né, fazendo referência a Serge Leclerc, que foi um psicanalista francês, inclusive analisando dele, né, um dos primeiros discípulos dele, que apresentou um caso falando do homem do unicórnio, uma fórmula que ele apresentou. E o Lacan vai usar isso, pelo que eu entendi, para dizer que podemos tomar a realidade natural no nível de um certo discurso, como faz o discurso do analista, né, e que a realidade sempre podemos tomá-la no nível da fantasia. Ele vai dizer que esse real de que estou falando, o discurso do analista, é a conta certa para nos lembrar que o acesso a ele é o simbólico. Não acessamos o referido real, senão no e através do impossível que somente o simbólico define. Então, ele está falando aí de um que é singular, né, que não se presta ao universal. O Lacan ele se sustenta na evidência clínica de que para dois sexos, de nenhum modo se trata de fazer de uma união, como seria lá o eros freudiano, né, o princípio da união.
Então, contradiz isso. O 1, diz Lacan mais à frente, ele surge do lugar de uma falta. O 1 começa no nível em que há um faltando. E ele diz que o que constitui o 1 e o justifica é que ele só é designado como distinto sem outra referência qualitativa. Simplesmente é distinto, né? Não tem outra referência qualitativa. Ele só começa a partir da falta, da sua falta. Então, o conjunto vazio suporta um, né? Um que surge desse conjunto e se inscreve como marca, constituindo-se a porta de entrada do discurso. Então, assim, Lacan evoca a teoria dos conjuntos lá de Cantor, né? Retomando dela o que ele chama de estatuto do um, que brota da sua ambiguidade. Ele vai dizer que o móvel da teoria dos conjuntos cabe inteiro em que o um que existe do conjunto é distinto do um do elemento. A teoria dos conjuntos serve para restabelecer o estatuto do número. Ela enuncia a base do um, tendo o número como não enumerável, né? O que Lacan chama de impossibilidade de enumerar. Então, ele fala das consequências dessas extravagâncias, das extravagâncias do número na história das matemáticas. Desde Platão, o número irracional é algo que escapa ao campo do um. Depois ele cita lá o método de Arquimedes, né, que usa o finito para definir o transfinito. Vai citar também a série trigonométrica lá de Fourier, e depois falar do triângulo de Pascal, do qual ele se serve, né, para figurar o que na teoria dos conjuntos se denomina não como elementos, mas como partes de conjuntos. Então, assim, o 1 repetido da primeira linha, no triângulo de Pascal, né? O 1 repetido na primeira linha, da primeira linha, é o que o Lacan chama de a nada. É a porta de entrada que é designada pela falta. É pelo lugar onde se cria o furo. Não entendi bem porque ele chama de a nada, né? Mas parece que o termo está em espanhol. Não sei se seria a mesma coisa do nada, né? Tá igualando isso aqui a um vazio. Acho que é um vazio mesmo que ele está dizendo. Achei interessante, né, uma coisa que o Jacques Gervais, no livro dele, O Homem Tem um Corpo, ele falando sobre o A1, ele fala assim, que o um não é o da filosofia de Parmênides, que é aquela questão do é um ou um é, né? O A1 também não é um a ser, não é o a pensamento. A1 não é o da matemática de Frege ou de Cantor, que refere-se ao Aleph zero, né, de Cantor. Nem o um da ciência, nem o um do semblante discursivo, ele diz. A1 não é o número 1, mas o significante 1, como eu tinha falado no início, né? Então, no capítulo 12 aí desse seminário, né, o Lacan ele vai falar que o 1 está no princípio da repetição, né? E eu achei interessante que no final aqui ele finaliza esse capítulo dizendo né, vou citá-lo aqui, falando da imagem do saco furado, né, para representar o que seria esse um. Se vocês quiserem uma imagem, eu representaria a fundamentação do A1 como um saco. Só pode haver um na imagem de um saco, que é um saco furado. Nada é um que não saia do saco ou que não entre nele. Achei interessante isso, né? Deu um nó aqui, mas assim, fiquei pensando que assim, o um só vai poder ser contado como um na medida que ele é contornado, né? Como se tivesse uma borda, como um saco, o próprio corpo, né? Então tem algo ali que, que, que é furado, né? E que não tem fim aí, né? E essa afirmação acho que está apoiada também na diferença entre o vazio como elemento e o vazio como subconjunto, né? Eu acho que é no caso aí, na perspectiva aí da teoria dos conjuntos,
seria um subconjunto, né? Esse vazio. Com parte de um conjunto, que o vazio pode ser contado como um. À medida que o vazio é parte de um conjunto, né? Em que ele tem assim, um contorno, como disse, uma borda, né? E que ele vai poder, esse vazio vai ser representado como um, né? Poder ser contado como um. E assim, e isso também me remeteu a essa imagem do saco furado, né? Aquela história, aquela coisa do tonel lá das Danaides, né? Que em que as mulheres ficam enchendo lá, são condenadas a encher um tonel que tá furado no fundo e elas não veem, né? E o Lacan fala isso no seminário 17, mas referindo ao gozo. Ele fala assim: não iremos falar do gozo assim. Já disse sobre ele o suficiente para que saibam que o gozo é o tonel das Danaides, e que uma vez que ali se entra, não se sabe aonde isso vai dar. Começa com as cócegas e termina com a labareda de gasolina. E eu fiquei pensando se isso tem alguma relação, né? Porque também li em algum lugar, não lembro agora onde, mas que fala que o um se instala no corpo e que faz dele um aparelho de gozo, né? Então, me lembrou essa passagem aí falando do gozo, que é uma figura, né? Topologicamente aí, a gente pode comparar com essa figura do saco vazio aí. E é isso que eu consegui aqui extrair dessa leitura que para mim é muito difícil. Espero que a continuação do Glaucio aí ajude um pouquinho mais. Olha, eu acho que vai ajudar sim, Adriano, porque é bem uma continuação mesmo, sabe? E você já introduziu bastante aí o do A1, e isso vai ajudar a entender também nessa lição, porque aqui nessa lição ele vai colocar, vai situar como que você trabalha com esse A1 no discurso analítico e na análise, né? Então aí eu acho que vai ajudar algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Saiu aí? Deu? Saiu, Glaucio. Ah, então vamos lá. Agora, essa lição é a tal palestra, conferência, né, que ele dá no Santene. Não sei se é no Santene, acho que é no Santene, porque os capítulos do livro ele dá em um lugar, e no Santene ele fala, ele dá conferências, mas no mesmo explicando o que ele já estava explicando no, nas outras lições. Então Que é o vamos lá. saber do psicanalista, né? É, Que foi separado. exatamente. Então, assim, esse saber do psicanalista é mais difícil porque são conferências que são muito grandes, né? Então, dá muito trabalho mesmo. E são bem complicadas, como tudo. Mas, mas aí tá. É, já nessa primeira sessão, né? Ele apresenta um escrito que ele fez no final de semana e avisa que é muito difícil. Ele fala da dificuldade do tema que vai abordar 3 vezes nessa lição. Então, se estava difícil para ele, imagina para nós. Bom, nós também sempre pontuamos que suas lições são muito difíceis de compreender. E é exatamente sobre compreensão o assunto que se trata neste capítulo. O que se lê em um texto já está compreendido nos efeitos do discurso, porque o discurso ordena os efeitos do saber já precipitados pelo simples formalismo do significante. Compreender é estar sempre compreendido. Então, ao invés de tentar compreender essa lição, vamos descompreender. No capítulo 9, Lacan disse que o um tem um caráter bífido, ou seja, ele nem sempre tem o mesmo sentido, pois há também o um do conjunto vazio. Portanto, o um, em seu surgimento, não é unívoco.
Agora, ele vai afirmar que, assim como um, o significante também tem um caráter bíblico. Existem dois horizontes do significante. Na chave está o materno, que é também o material, e depois está o escrito, o matemático. Articulá-los como tais em cada um desses horizontes é, pois, proceder segundo esses próprios horizontes, já que a menção do além deles só se sustenta por sua posição. Percebe-se que existe, então, uma clara relação entre o número e o significante. E ele diz: é sempre do significante que estou falando quando falo do A1. Para entender esse um, Delan, até você falou, Adriana, naquela parte, né, de falar que é a Delan, a Ângela explicou um pouco isso, é porque no francês o de quer dizer que é uma parte, né, não quer dizer que é tudo. Então você já explica que esse um ele não é um todo. Então, para entender esse Delan, na medida de sua ascendência, já que seguramente ele é o significante mestre, é preciso abordá-lo ali onde ele foi deixado por conta dos seus talentos para lhe dar uma prensa. A posição do significante nesses dois horizontes, que são o material e o matemático, é essencial ao discurso analítico, pois o discurso analítico busca tratar do real, daquilo que está para além desses dois horizontes, sendo que só se pode proceder no discurso analítico segundo esses próprios horizontes do significante. Como ele mesmo disse no capítulo 6, ao tratar a linguagem enquanto muro, é preciso considerar o que se escreve nele para alcançar o impossível do real, o que está no seu além, mesmo sabendo que o que se escreve ali só reforça esse muro. E por trás, isso trabalha, talvez, matematicamente. Acho até que podemos tirar esse talvez, porque é exatamente através de seus desenvolvimentos matemáticos do A1 que ele ilustra suas teses sobre a sexualidade nesse livro. Ele utiliza o que se escreve sobre o conjunto infinito dos números inteiros para mostrar as falhas de nosso entendimento sobre esse texto. E o mesmo método que ele utiliza para entender esse texto, ele também utiliza para entendermos o discurso analítico. Compreendemos um texto porque lemos de antemão o que se diz nele. Todo o conjunto do significante já está ali nas suas relações lógicas com a gramática, mas um texto pode se contradizer. Lemos no texto da teoria dos conjuntos, no momento em que ela fala sobre o conjunto infinito dos números inteiros, que ele continua sempre. Daí, continuamos a ler o texto porque achamos que compreendemos. Mas não é porque um conjunto infinito continua sempre que ele é um conjunto infinito. Não é pelo fato de essa série de números inteiros não se deter que ela é infinita. Infinito não é indefinido. A verdade é que percebem ter compreendido depressa demais. Isto é, pularam esse elemento essencial, um significante que possibilita a mudança de nível que lhes deu por um instante a sensação de uma contradição. Nunca se deve saltar um significante. Esse significante saltado é o S1, significante recalcado. Compreendemos o texto, mas compreender é estar sempre compreendido nos efeitos do discurso pelo formalismo do significante. Essa compreensão é um saber ingênuo e está associado a um velamento do gozo. O gozo que se realiza nesse saber. A psicanálise é o quê? É a demarcação do que se compreende de obscurecido, do que se obscurece como compreensão, em virtude de um significante que marcou um ponto do corpo. O horizonte material do significante, aqui ele fala, né, que marca um ponto do corpo, é porque esse S1 ele marca o corpo, por isso que ele é material, né? E, então, aí ele continua, né? O horizonte material do significante, aquele que está relacionado ao significante mestre S1, marca o corpo. Já o horizonte matemático, aquele que está relacionado com o S2, a cadeia significante, seria o saber sobre essa marca. Marca que é sempre obscurecida pela compreensão quando o saber é ingênuo. Então, quando ele fala aqui de saber ingênuo, ele quer dizer que é um saber que não é um saber analisado, né? Um saber
que trabalha S1, porque a análise é que produz esse S1. Lembrando que o discurso analítico é aquele onde o S2 está no lugar da verdade e o S1 no lugar da produção. Ou seja, a verdade do S2 produz S1. Esse saber sobre S1 é feito através da reprodução daquilo que foi sua eflorescência. Ou seja, é retrabalhar aquilo que foi traumático, né? Aquilo que ficou recalcado. Então, é um saber sobre isso, é voltar nesse ponto. Essa reprodução é realizada na análise e é uma reprodução da neurose, sendo a posição do significante S1 essencial nesse discurso. É na medida em que converge para esse significante, que emerge dela, que a neurose vem a se ordenar segundo o discurso cujos efeitos produziram no sujeito. Fazer um modelo da neurose é, em suma, a operação do discurso analítico. Entretanto, nessa duplicação, que não é uma reduplicação vã, mas é uma reduplicação analisada, o gozo morre. Ele é então definido, assim como foi definido o infinito da série dos números inteiros por Cantor com Aleph zero. Essa definição faz com que percebamos que não é por continuar sempre que algo é infinito, o que coloca em questão a concepção que temos do que realmente possa ser o infinito e também de como, definindo o gozo, ele para de continuar sempre. Lembrando que infinito não é indefinido. Daí a importância de definir o que continua sempre, que sempre se repete, para que essa repetição não seja vã, em relação ao gozo que se produz nessa repetição. Em relação ao gozo que se produz nessa repetição, toda a reduplicação mata. Ele só sobrevive desde que a repetição seja vã, isto é, sempre a mesma. Então, assim, a repetição vã está relacionada aí com o tal do saber ingênuo. É a possibilidade de definir aquilo que até então era indefinido, ou seja, o modo como essa repetição se dá através do salto do significante S1, que o gozo dessa repetição se consuma. Esse saber já não é mais um saber ingênuo. Quanto ao gozo, uma repetição consumada o dissolve por ser uma repetição simplificada. Esse significante mestre, aquele que é saltado, é o A1, como o Adriano disse na lição passada. E é abordando ele, ali onde ele foi deixado por conta de seus talentos, que o gozo de sua repetição se dissipa. Essa referência matemática do A1 como significante mestre é útil por ser da ordem daquilo que produz um saber que, por ser apenas produzido, está ligado às normas do mais de gozar, ou seja, do mensurável, do que pode se definir. Na lição 12, Lacan diz que há um e nada mais. O saber sobre a verdade articula-se a partir do estímulo do que tem enunciado este ano sobre o A1. Há um e nada mais. Porém, se trata de um muito particular, aquele que separa o um de dois. E isso é um abismo. O discurso analítico visa aquilo que nele exerce a função do um enquanto a um. E é por isso que Lacan diz fazer enologia e não ontologia. Enologia significa ciência do um, da unidade. Fazer enologia é tentar alcançar aquilo que está atrás do muro da linguagem e que trabalha matematicamente. Ao dizer que faz enologia, ele deixa entender que faz uma ciência do real, enquanto o discurso filosófico e também o discurso universitário é aquele que faz ontologia, que só quer saber sobre aquilo que se escreve no muro da linguagem e que ao se escrever, só reforça esse muro. Ontologia é o estudo do ser, da existência. A enologia lacaniana é o estudo do A1. Qualquer um pode fazer uma ontologia conforme que suponha, para além desses dois horizontes que defini como os do significante. Quando eu não falo que estou citando Lacan, porque eu estou citando Lacan o tempo todo, mas é só vocês perceberem que está aqui em negrito, ok? Ou seja, o horizonte material, materno, e o horizonte matemático, o escrito, isto porque, para além desses dois horizontes, não há ser, existência, e sim inexistência.
É por isso que a existência, desde sua emergência primeira, anuncia-se prontamente por sua inexistência correlativa. Não há existência senão quanto um fundo de inexistência, e inversamente exister é extrair a própria sustentação somente de um exterior que não existe. Isso está na lição 9. E eu também falei isso da última lição que eu apresentei, né? Que toda existência é baseada em existência, quando eu coloquei lá Fred, quando ele fala que a existência do zero, a existência do um é baseado na inexistência do zero. E o que não existe é o real. Então, ele fala que o existir é a própria sustentação de um exterior que não existe. E o que não existe é o real como impossível. Na fórmula da sexuação, existe um sujeito que não foi castrado. Esse, ao menos um, que não seja castrado, ele existe devido a uma inexistência, que está na outra fórmula, que é não, que está no grupo das mulheres, né? Que é a não existência de alguém que não é castrado nesse grupo. Qual seria, então, a relação de tudo que foi tratado até aqui com a função do sexo e do amor na psicanálise? Que o sexo é real, não há a menor dúvida. E sua própria estrutura é o dual, o número 2. O que quer que pensemos, existe apenas dois, os homens e as mulheres. A coisa de que se trata, quando se trata de sexo, é do sexo oposto, até quando se prefere o mesmo a ele. Quando se fala do sexo oposto, se fala do terceiro, um terceiro em relação à dualidade homens e mulheres. É da oposição da existência com a inexistência que se trata, ou seja, da existência de um sujeito que não é castrado com a inexistência desse sujeito. Se a sexualidade está toda na função fálica, tanto o homem como a mulher, por não conseguirem sair dessa função, tentam se relacionar com um terceiro, que Lacan chama aqui de sexo oposto. Mas essa relação é impossível, e esse gozo exerce a função de real. Ele faz, então, uma referência ao dual como havendo homens e mulheres, mas ao introduzir o terceiro como oposto, ele volta a fazer essa referência ao dual, ou seja, agora, os homens, agora como o conjunto dos homens e das mulheres de um lado e o real do sexo do outro. Se não há relação dos dois, cada qual continua a ser um. Contrariando o mito de Eros, não há possibilidade de formar um com os dois, assim como esse um nada tem a ver com aquilo que engloba. Ele não acessa também o dois. Lacan diz: os homens e as mulheres, também podemos brincar um pouco, são igualmente conjuntos, o que não os impede de estarem cada um do seu lado. A questão é saber se, a propósito desse a um de que se trata, não poderíamos tirar algum esclarecimento do conjunto que nunca foi feito para isso. O objetivo é, então, investigar o que o significante tem a ver com o. A maneira pela qual um é ilustrado não nos interessa em nenhuma medida, quer pelo indivíduo, quer por certo uso prático da geometria. O um levanta outros problemas. Trata-se de se dar conta do que é um número inteiro. É notável que o conjunto se defina de tal maneira que o primeiro aspecto sobre o qual aparece é o do conjunto vazio, e que, por outro lado, este constitua um conjunto. Isso faz de um elemento um conjunto. Daí a brincadeira de que homens e mulheres também são conjuntos. Aí eu acredito que Lacan esteja falando de conjuntos vazios, pois um conjunto vazio também é um elemento, e esse elemento pode ser contado como. O fundamento do um, por causa disso, revela constituir-se propriamente do lugar de uma falta. Lacan passa, então, a desenvolver o seu próprio texto a respeito do conjunto infinito dos números inteiros, pois toda a sua sustentação das fórmulas quânticas da sexuação é baseada em dividir as duas posições masculinas e femininas enquanto conjuntos finitos e infinitos. O real é matemático, e essa questão do feminino e do masculino é tão complexa quanto é complexa a questão dos infinitos,
onde não se sabem até hoje se Cantor estava errado ou não. Lacan tenta demarcar o que se compreende do obscurecido e o que se obscurece como compreensão nessa questão, contestando a não enumerabilidade das partes do conjunto infinito por indução. Ele vai explicar isso lá, vai desenvolver, eu não consigo acompanhar porque eu não tenho capacidade para isso e é muito complicado. Para ele, os matemáticos se agarram a essa não enumerabilidade das partes de um conjunto como carrapatos à pele do cachorro. E ele, então, desenvolve sua contestação, substituindo a ideia das partes pela partição. A sua contestação serve para demonstrar que o um como saindo do conjunto vazio é a reiteração da falta. Então, tudo aquilo que ele desenvolve lá matematicamente é isso aí. É para constatar que o do conjunto vazio sai de uma falta. Por isso que eu me preocupei em entender isso. Mesmo se eu tivesse preocupado também, eu não ia conseguir. Bom, que um que ele define como A1 é aquele que a teoria dos conjuntos só substitui como reiteração pelo conjunto vazio. No que tal teoria manifesta a verdadeira natureza da nada. Quando você falou né, o negócio da nada, que é espanhol, eu acho que esse nada, inclusive lá no texto ele vai falar da mônada também, que eu acho que é de Spinoza, não sei, que ele criou esses conceitos de nada, mônada e essas coisas todas. Ele vai desenvolver um pouco isso também nessa lição, mas eu também não soube falar sobre isso, mas é sempre para mostrar essa questão do um como saindo de uma falta. O que é impossível é que qualquer elemento pertencente a um conjunto se repita. É como distinto que subsiste qualquer elemento de um conjunto. Quanto ao conjunto vazio, afirma-se no princípio da teoria dos conjuntos que ele só pode ser um. Esse um, a nada, como situado no princípio do surgimento do um numérico, do qual é feito o número inteiro. Coloca-se, pois, como sendo originariamente o próprio conjunto vazio. Se interrogamos essa estrutura, é na medida em que, no discurso analítico, o um se sugere como estando no princípio da repetição. Aqui, portanto, trata-se da espécie de um que é marcada por nunca ser senão de uma falta de um conjunto vazio. Em suma, convém percebermos que, na teoria dos conjuntos, todos os elementos são equivalentes. E é exatamente assim que se pode gerar a unidade. Distinto significa apenas diferença radical, já que nada pode se assemelhar em um conjunto. Não existe espécie. Tudo aquilo que se distingue da mesma maneira é o mesmo elemento. Tomando o elemento como a pura diferença, também podemos vê-lo como a mesmidade dessa diferença. A teoria analítica vê despontar o um em dois de seus níveis. Primeiro, o um é o um que se repete. Está na base de uma incidência suprema no falar do analisando, que ele denuncia por certa repetição em relação a uma estrutura significante. Já no segundo nível está o significante mestre, aquele que no discurso analítico se produz a partir da instalação do sujeito no nível do gozo de falar. O que se produz no chamado estágio do mais de gozar é uma produção significante, a do S1. O outro nível do 1, cuja incidência me impõe o dever de fazê-los perceber. Então, aqui vocês percebem que ele já está repetindo o que ele falou no início, que é como que, trabalhando a questão do S1 na análise, é que esse gozo vai ser reduzido, vai acabar esse gozo da repetição. Né? Esse gozo está sempre repetindo o trauma. O que significa que coisas que designamos no significante por diversas letras diversas sejam as mesmas. O que pode querer dizer as mesmas, senão justamente que isso é único, a partir da hipótese da qual parte a função do elemento na teoria dos conjuntos? O de que se trata no S1, aquele que o sujeito produz, ponto ideal, digamos, na análise, é, ao contrário do que se trata da repetição, ou um com um só. É o um na medida em que, seja qual for a diferença existente, sejam quais forem todas as diferenças que existem, e todas as quais se equivalem, existe apenas uma, é a diferença. Essa é, então,
a função do S1 postulada na fórmula que Lacan dá ao discurso analítico seu estatuto. Bom, então, aqui, para concluir, eu fiz algumas indagações. Embora ele diga que o S1 seja o contrário do que se trata da repetição, ou seja, o S2, ele também diz que essas coisas que designamos no significante por letras diferentes, ou seja, S1 e S2, sejam as mesmas, porque isso é único. E isso nos leva de volta também aos dois horizontes do significante, que, apesar de serem dois horizontes, é único e sempre o mesmo, sendo que o que há de diferença, no caso, é a diferença absoluta, a mesmidade da diferença absoluta. Eu entendo como diferença absoluta a manifestação da impossibilidade do real, que, por trabalhar matematicamente, se apresenta no número que, assim como no significante, tanto um como um a um também são a mesma coisa, sendo que um como aquilo que engloba, que adiciona, que faz de um mais um igual a dois, não passa de uma ilusão imaginária criada pela necessidade simbólica de um universal que só pode existir graças à existência do ao menos um que não seja castrado. É sempre o trauma dessa diferença absoluta que se repete, e se repete por recalcar esse mesmo trauma. O trauma da impossibilidade do real e o trauma da não existência da relação sexual. Bom, é isso. Muito bom, Glaucio. Pode tirar a tela? Não saiu, não? Não. Não, não saiu, não. Espera aí que eu estou tentando, aqui estou com uma dificuldade. A tela está aí ainda? Tá. Porque eu acho que eu minimizei ela aqui no meu computador e não... Deixa eu ver. Ah, tá. Achei. Uhum. Gente, muito bom. Queria agradecer aos dois. E vou falar um negócio, que alívio essa lição 11, né? Quando ele fala que é para descompreender. Compreender é estar compreendido, né? É, No é exatamente. Nossa, discurso. Essa questão do número não tem como você compreender, senão você se compreende Difícil. dentro do negócio. como é que é, Glaucio? Essa questão do número, do significante, não tem como você compreender, Aham. porque É ele... igual, é igual essa questão do infinito com o indefinido. Como é que é diferente isso, né? Aquilo que é indefinido é diferente do que é infinito. É difícil visualizar isso. É porque é o seguinte, eu entendi da seguinte maneira. É, na análise, né, durante o processo analítico, as pessoas vão recordando e vão revivendo os seus traumas. E esses traumas são sempre ligados aos significantes S1 que estavam recalcados. Então, à medida que essas revivências vão acontecendo, esses significantes recalcados vão sendo produzidos e o sujeito começa a fazer parte da contagem, o sujeito começa a contar com eles. Eles não são pulados, como ele falou, eles não são só contados, eles são, então, definidos. E, ao defini-los, o sujeito em análise vai definir todo esse processo de repetição que ele fazia desse trauma, né, que parecia não cessar. Só que na análise chega um ponto onde cessa.
Então, a pessoa não sente mais necessidade de estar repetindo. Por isso que o gozo, Deixa de ser indefinido, né? Nesse sentido. então, ele define. O que que ele vai definir? Ele vai definir exatamente o S1, ele vai definir aquilo onde começou, ele vai definir o trauma. Aí ele vai se identificar com o sintoma dele, que é esse trauma do real. Entende? Então E para como... Kant, infinito não é dizer que por ser infinito, porque a função fala que ela era infinita, a gente está sempre repetindo, contando, repetindo, contando. Pelo fato dela ser infinita, não quer dizer que não se possa defini-la e parar de contar. Pelo menos contando com aquele gozo do sofrimento traumático. Não sei se eu expliquei direito, mas eu entendi assim. Muito, muito interessante isso, Glaucio. Eu não Uhum, tinha entendido, não, mas você explicou agora, mas uhum, entendi melhor mesmo. Muito bom. sim. É porque a gente tem que falar palavras de Lacan, né? Agora eu estou tentando falar as minhas Não, palavras. mas muito, muito interessante isso, né? Por favor, tem que traduzir, né, gente? Ô, peleja. Nossa, mãe. Mas a questão que ele disse de não compreender é justamente essa, porque é, como esse S1 ele está tão ligado à questão do A1, que também o A1 ele é algo que não totaliza. Assim, a questão fálica totaliza, o S1 não totaliza. Então, assim, ao contar com ele, você vai compreender, você não vai compreender mais nada, assim, de certa maneira. E isso é o saber. O saber é isso, né? O saber sobre o real, assim, que a gente pode chegar a isso, a possibilidade, né? Uhum, De compreensão. Você pode escrever, uhum, você não compreende. uhum. E Sim. mesmo sendo infinito, pode ser definido, né? Não é indefinido. É. É isso foi que Cantor fez, porque Cantor, até então, o Cantor chegou e falou assim, não, existe um último número, sempre se você colocar mais um no infinito, você pode pôr, pode pôr. E é igual a função fala, você pode Não falar, acaba nunca, né? pode contar. É a mesma coisa, contar, contar, falar, falar, falar. Mas, se você definir isso como um Aleph zero, que foi o que ele fez, ele definiu isso. E ao definir isso, isso parou de ser definido. Ele definiu. Então, isso é o que faz a análise. Ele está colocando a análise aqui no mesmo plano da matemática. Como que o significante também é um número, eu acho que o significante é a mesma coisa, acho que no texto ele deixa entender isso, né? Como que trabalhando o significante é igual trabalhar a matemática. Pois é, aí esse Aleph zero, então eu também não tinha entendido, obviamente, mas o Aleph zero para mim era o início de tudo, não? Era esse vazio inicial, esse. Então você está falando aí Eu que acho que é que eu vi o compreende. Ah, Você pode supor várias coisas, né? Porque nunca tem uma resposta para isso. porque Mas ele fala, né, que o um ele vai a partir do no início é o vazio, o conjunto vazio, o Aleph zero. Não sei onde que ele fala. Posso só Aqui, ó. fazer uma. O primeiro infinito, mas ele compreende o infinito, né? Que ele fala aqui que Cantor chama de impróprio, que se compõe dos elementos no que constitui o primeiro infinito propriamente dito, ou seja, o Aleph zero. Olha só, eu tinha lido isso aqui, mas eu não tinha É que é assim, apreendido. o Aleph zero, ele se refere ao tamanho de conjunto, né? O tamanho Um de conjunto conjunto, infinito, né? não uma reta infinita, Uhum. né? Que são elementos somente que tendem ao infinito, né? Então, o Aleph ele se refere mais a tamanho do que tem uma palavra mais certa para É o isso, mas cardinal do infinito numérico que ele cardinal, fala. isso, né? O E o cardinal dos números cardinal, o naturais. cardinal é uma quantidade de elementos do conjunto, né? É, pois é o seguinte, Adriano, os números naturais, né, que é os números inteiros, A, zero e tal, faz um conjunto infinito. Uhum. E é chamado de Aleph zero. Quando você coloca os racionais, que são as frações, você já tem o Aleph 1, que é o Aleph dos conjuntos racionais,
que são bem maiores, porque além dos números inteiros, tem os números frações. Uhum. Aí é o Aleph 1. E tem vários Alephs, sendo que cada um Aleph, dizem que o Aleph 1 é maior que o Aleph 0, mas aí ninguém sabe se isso, sabe, que o cantor pode estar errado, porque pode ser que não. Pode ser que tanto o Aleph 1 quanto o Aleph 0 são também do mesmo tamanho, porque são infinitos. Uhum. Então, isso é uma coisa que ninguém sabe. Né? Mas uma coisa que eu estava lendo aqui, porque isso chamou minha atenção, é uma parte aqui em que o Pablo vai falar, por exemplo, do número irracional, que é a raiz de 2, que é um número infinito de uma dízima periódica que você não pode controlar essa dízima. Então, ela tem 1, 4, 5, 9, você nunca sabe qual número vai vir depois. Que é diferente de uma outra dízima periódica, que tem alguns que você pode contar. Assim, 1, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Então, esse número ele vai infinitamente, mas você pode contar se você fizer uma equaçãozinha lá, você sabe que no número 10 milhões vai ser tal número. Uhum. Mas, com o número irracional, raiz de 2, você nunca sabe qual o número que vem depois, e também é infinito, você, para contar no número 10 milhões, você tem que contar do 1 ao 10 milhões para saber que número é esse. E por que isso é interessante? Porque você tem que pegar um a um. É onde ele fala que as mulheres têm que ser contadas uma a uma. Mas elas podem ser enumeráveis. Tanto é que Dom Juan contava 1003. Você entende como que ele usa todas essas questões de infinito, infinito, Meu para definir a Deus, mulher é muito e para difícil. definir o homem? Então, eu acho essa parte muito interessante, porque eu não consegui entender essa questão de contar uma a uma das mulheres. Eu achei que isso foi interessante para pegar esse gancho. Uhum. Tem a ver com o que vocês estão trazendo, né, Glaucio? De que o um não pode ser contado, mas é com ele que se conta numa análise. Mas aí é que vem a história. Mesmo O que que é contar? através da sequência. Pois é, mas aí que vem a história. O que é contar? Né? O que significa isso? Contar? 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Isso não tem sentido nenhum. Claro que, matematicamente, as variações dessa conta, nos cálculos, você pode fazer milhões de coisas. Mas Mas não isso não remete, no nosso caso, à cadeia de significantes? tem. Tem o S1, que é o significante mestre, e o S2 é cadeia significante. O Sim. S1 que ele traz aqui é o S1 traumático, é o que marca o corpo. Né? Um. E quando você começa a repetir isso, você saltou esse um. Você não conta com ele. Então, por isso que você está sempre repetindo. Mas você está sempre repetindo isso. Sim. Ao mesmo tempo que ele não é possível contá-lo, né? Esse esse S1, ele só aparece a partir dos outros significantes, da cadeia significante, mas apesar dele não poder ser contado, é com ele Pode ser que a contado, gente apesar de conta não poder ser na contado. análise, mesmo que ele não apareça. Oi? Na matemática também. Ele pode ser contado, apesar de não poder ser contado. É isso que é a coisa de Sim. não compreender. Ele pode ser contado na medida em que ele vai definir a cadeia de significante, não é isso? De alguma forma, ou não? Eu acho que definir a cadeia significante é exatamente parar de contar, por um lado, né? Por um lado aí da parar de contar, parar de repetir, definir. Contar no sentido desse 1, 2, 3, 4. De enumerar, né? Veja bem, Sim, de enumerar. toda essa série de capítulos que nós estamos estudando, está escrito assim, um, que ele não acesse ao 2. Então, assim, o que Lacan quer dizer é que 1 mais 1 não é 2. Sim. Entendeu?
Não é 2. Nunca vai fazer 2. Pegando o ponto da relação sexual que não existe. Sim, segundo ponto da relação sexual que não existe, e segundo a psicanálise. Sim. Entende? Porque ele liga isso à questão da repetição traumática. E não pode ser Tem que ter somado na medida que o que repete se refere ao um. Porque assim, depende, né? Porque assim, tem um que é o que engloba, né? Que é o que conta, 1 mais 1 dá 2, 3, 4, 5, 6. Só que esse um que engloba, ele é como se fosse uma ilusão. Ele é um número, ele é uma de que isso está somando. Por quê? Uma ilusão, sim. Você entendeu? Eu acho que eu estou entendendo, não sei. É só entender, compreender. Porque eu acho que é esse ponto, né? Não é uma soma, porque tudo que se repete se refere ao um. Se refere à repetição do zero, né? Que é o A1, né? Do significante Sim. 1. Que o um, na verdade, é o zero, sim. Então, por exemplo, o traço unário, que ele vai falar na próxima lição, o traço unário não é o A1. Porque o traço unário é aquele onde o sujeito se identifica. E é o que constitui o ideal do eu, lá no estágio do espelho, onde o sujeito vê um outro inteiro e ele acredita que esse um realmente existe, essa totalização. Essa universalidade, ela é, no fundo, uma ilusão. E Lacan mostra isso quando ele diz que, para existir essa ilusão de uma totalidade, tem que existir algo que nega essa totalidade, que é o ao menos um. Aí entra a função fálica, onde todos os homens que estão dentro da função fálica, né, contam. Mas eles contam sem saber que inexiste um para que eles contam. Para que eles contam. Que contem. Uhum. Porque assim, a gente vai entendendo as fórmulas quânticas a partir disso aí, dessa inexistência, dessa existência, desse parâmetro. Uhum. Porque no meu entender, o A1 é o não todo. Sim. Ele não engloba, ele é não todo. E Lacan tenta mostrar que só existe a um. Entende? E é isso que ele está falando, Glaucio, quando ele fala aqui lá no capítulo 10, né? Que ele fala que esses números eles são todos equivalentes, que você pode contar, porque ele fala assim, da São equivalência desses equivalentes na números, diferença absoluta. Eles são que você totalmente pode, diferentes um do outro. mas são equivalentes, não? Não mesmo, é repetição da diferença. Porque ele fala assim que, até usando o método diagonal, que existem 300 mil maneiras de enunciar a sequência dos números inteiros. Você pode fazer isso de qualquer maneira, né? De várias maneiras. Aí ele fala assim, mudando sistematicamente os valores, de acordo com uma regra previamente determinada, ainda há outra maneira de enumerá-los, ou seja, parece que tem infinitas maneiras de enumerar, né? Sim. Aí ele fala que é nisso que consiste o real ligado a um. Uhum. Acho que aí é que ele fala que essa questão da equivalência, né? Porque você pode mudar de lugar o tempo inteiro, mas está mantendo essa repetição, né? Isso aí tem a ver É isso? com A o que o Glaucio repetição do zero, do comentou, A1. né? É sempre o A1 que está repetido. Aham. Ô, gente, O que é, boa Rubens? noite. Boa noite. Boa noite. Andréia? Para você, Tudo o bom? Galo. Era o Galaxy. Quem é o Galo? Boa noite, eu não sabia. Deu certo, era eu. Quando o Lacan coloca os números cardinais lá para trabalhar a questão da repetição, ele coloca 1, né? E 1 mais 0 é 1. Qual que é a lógica daquele tetraedro? Alguém tem uma lógica? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 6 e 10. Ele repetiu isso na outra lição. Tem uma lógica se somar? Aí você está falando daquela expressão de Pascal, né? Da página, do Pascal, né? Isso é o triângulo de Pascal, Ali não ele é? está demonstrando essa questão de que o 1 vem sempre de uma falta, de um vazio, de um zero, mas eu não entendo o raciocínio matemático que cabe ali, não. Mas ele está querendo mostrar isso. Que o 1 sempre vem de algo que está faltando. Aí ele vai... Tem um ponto que eu acho interessante, que é o seguinte... Ele começa com 1 e termina com 1, não é? Começa com 6 1 e termina com 1. Eu não entendo. Esse número que surge,
Com isso, ele está querendo número demonstrar É que esse não se mesmo. repete. Não, Esse mesmo, Marcos, na página 156. Esse número que surge é a soma dos outros Isso. dois, né? Ó. É Então, como que é 140. isso? O 2 é a então, soma desse 1 com esse. É porque ele está O mostrando a 3 é a repetição do soma 1 do aí, não 2 tá? com... E o 1 sempre está aí repetindo. Tudo surge do Ele 1. mostra que os que vão surgindo Ah, tá. Os são a próximos, soma de né? dois anteriores. Entendi. Ele Tá, fala assim que o 1 se sugere como estando no princípio da repetição. tá. Trata-se da Agora eu espécie de 1 entendi. que é marcada Tá. por Uhum. nunca ser senão o 1 de uma falta do conjunto vazio. Sim, sempre está somando um, 3 mais E é- 1, 4. olha, que E o 1 está Tá sempre repetindo. repetindo. Uhum. que interessante. Olha, e se você colocar um traço no meio, também repete 10, 5 e 1. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. De forma inversa. Há 4 e uma 1. simetria, né? Entendeu? Se colocar um traço, repete. Que interessante. É que é Olha uma que simetria, interessante. né? É uma simetria. É uma simetria. Tá. E esse Uhum. da diagonal e o da horizontal? Da vertical, quer dizer. É que fica melhor se vocês olharem na 141. Aí é o triângulo mesmo, né? Peraí. Tá Na com qual? a- Qual, Reinaldo? na 141. No capítulo 10. No Ah, tá capítulo aqui. Que Tá é a aqui. mesma coisa, só que ele está fazendo Isso. em forma de triângulo, do triângulo passado. Então. Só que aqui fica mais fácil de você somar, né? Você pega o 1, Ah, tá. Uhum. né? Sim. 1 mais Uhum. 1 dá 2, esse 2 de baixo, aí 1 mais 2 dá 3. Mas essa que está na página 157, acho que é interessante porque assim, sempre parte do 1, né, que se repete. Ó, 1 mais 1, 2. Aí você pega lá em cima 1 mais 2, 3. Sempre parte do 1, cada linha dessa, né? Pois é, mas a gente Dá para não visualizar melhor. que Hein? esse um que se repete, esse um que se repete, ele é sempre o que é contado entre 0 e 1, ou seja, ele é o zero, ele é contado, ele conta o Ele é zero. o elemento vazio, né? Exatamente. Gente, mas é muito É interessante mesmo. muito difícil, né? E nesse Chega triângulo de no Pascal aqui está a resposta da sua pergunta lá, porque esse primeiro um é a nada, Aham. e esse um mais um é a mônada. Então, a mônada que fala mono já é um mais um, entendeu? Uhum. E Mas tem uma nada repetição é. invertida. Não tem uma repetição invertida? Tem, ó. 10, 1, 5 e 10. 10, 5 e 1. Uhum. Ah, é. Até na de Pascoal. É um espelho. É o espelho. Uma simetria. Tá. Uhum. Olha, é um espelho interessante. Eles diriam que esse 1 é o inconsciente? Ou é um representante? É isso que se repete no discurso, mas que não compõe a série dos significantes, né? Mas ele fala que é o significante, né? O S1. Não, o 1. O 1 que há, esse A1. O A1. Não o Então, S1, né? o A1. O S1 seria a inscrição do 1 na cadeia significante. Uhum. Então, mas ele fala que o A1 é o S1 também, que é o significante S1. Eu acho que quando escrever já é o S2, Uhum. na cadeia significante. A Ângela tinha retomado a carta 52 num dos encontros, né? E tem muito a ver com a carta 52 mesmo, daquela primeira marca que é inconsciente e que não se traduz, que não passa. Eu acho que a grande dificuldade é que existem vários, né? Com funções diferentes. Aqui ele está tratando de uma das funções né? Mas tem da unidade, do Mas, conjunto. o Reinaldo, ele fala do caráter bífido do um, mas não quer dizer que sejam dois um. Quer É o dizer que mesmo. ele tem uma multiplicidade aí a partir
Ele é o mesmo que se repete. Então, assim, é igual o significante. O significante é um só, mas ele tem dois horizontes. Tem? Igual aquele texto do Freud, né? A significação antitética das palavras primitivas, né? Que ele fala disso, né? Como que um mesmo significante pode significar o oposto. Uhum. Tem essas duas bifurcações, né? Dependendo do contexto. Isso ele analisando, ele vai nos idiomas, o egípcio antigo, vários idiomas antigos, né? É um texto curto que ele introduz isso, assim, essa coisa da palavra não toda, né? Não a exatidão da linguagem, Uhum. esse resto. Né? Uhum. Mas algo que eu li também, que eu li até fora, né, do Pablo, é que está dentro desse contexto, que eu achei muito interessante, é que ele lembra que Lacan fala, né, que o inconsciente é estruturado como linguagem, mas a estrutura é matemática. Então, a estrutura ela não faz sentido, entende? Então, tanto a repetição quanto a contagem não faz sentido. Você pode fazer variações de cálculo matemática e aplicar em mil coisas. Mas isso só quer dizer que pode ser verdadeiro ou falso na matemática, mas sentido não tem, não existe. E o que percebe no discurso analítico é que a repetição do trauma também não tem sentido. Então, quando ele não é mais recalcado, né, quando ele é trabalhado, ele passa a ser só ele. Então, o que existe na realidade é só o zero como um elemento. Não existe esse um que a gente imagina, esse um que tem tanto sentido, não faz Você não sentido. alcança ele, né? Aí ele Eu explica acho que vai também, falar isso lá na lição 12, viu, Glaucio? Lacan que fala isso também na hora que ele fala assim, por exemplo, você tem um número. Aí esse número tem vários subconjuntos. Né? Por exemplo, ele pega um conjunto lá, ABC. Então, você pode fazer o subconjunto de AB, BC, AC. Então, acho que são 3 variações. Se são 4, você tem mais variações. Se são muitos, você tem uma infinidade de variações. E a linguagem é uma infinidade de variações também, do mesmo jeito que a matemática. E você só vai aumentando e aumentando e aumentando infinitamente, e isso não cessa. Mas você pode definir isso como algo que não tem sentido. Define como algo que não tem sentido. Oi? Mas é sentido. Oi? Sim, Mas é sentido, né? é sentido imaginariamente, no corpo. Né? Também imaginário sentido. Não no simbólico. Mas esse um que inaugura o Não no simbólico. real, principalmente. Hã? Esse um que é o pontapé inicial do simbólico. Antes não havia nada, de repente há. E esse um é exatamente uma marcação do nada. Esse um, ele é a escrita de um nada. Tem um momento também que Lacan fala que o número só começa no 3, que é, por exemplo, o nada, a marcação do nada e a contagem desse nada. Então, é o zero, a escrita do zero e o 1, que é 1, 2, 3. Então, Lacan fala, o número só começa no 3. O ele que fala só começa no 3? Oi? O que é que começa no 3? O 1. O 1 começa do 3 porque, assim, tem o nada, aí o sujeito escreve esse nada, já é o trauma, essa escrita, já é o próprio trauma, e ele começa a contar um. Quando ele conta um, ele está repetindo esse trauma, ele está repetindo esse zero, e é aí que o 1 aparece. Então, o 1 aparece no 3. Contar fica parecendo uma coisa de historicização, né? Então, a própria contagem já é isso que se conta, né? Aí, para uma historicização, você tem que fazer uma estericização, para que esse 1 seja produzido na análise. Ele precisa ser produzido. Mas ele fala, lá na frente, vai falar que esse um não é nunca aquele que procuramos, né? Você nunca encontra ele. Você pode calcular
até o sentido, no sentido da história, da historicização aí, mas que esse um nunca ele nunca é É porque ele é a representação de uma impossibilidade, né? De real impossível. Isso é freudiano, né? Nunca vai encontrar. Uhum. Ele fala isso o tempo Bem freudiano. todo. Oi? Ele fala isso o tempo todo. Objeto perdido é isso aí. Uhum. A partir do momento que você falou que perdeu, ele se torna um objeto perdido. Sim. A Flávia fala, ele não estava perdido, mas na hora que você percebeu que ele é um objeto perdido, ele se perdeu. E é bem essa lógica que você estava trazendo, né? É o objeto perdido, mas nunca se teve, né? É uma lógica parecida, né? É esse nada, né? Quer dizer, como é que é o objeto perdido se nunca teve, É né? porque ele é produzido, é igual o S1, Sim, quando você produz objeto A, que é esse. sim. Eu estou apontando que isso que é tão freudiano, né? O É. objeto perdido do que nunca se teve, né? Que não existe, né? É bem parecido com Você essa tem lógica que você está autoridade. trazendo, né? Sim. Do nada, a marcação do nada, e aí, né, que vem o um, né? É bem parecido, né? É. Esse objeto perdido freudiano, né? Que nunca se teve. E que permeia, né, o intervalo entre os significantes, né? Uhum. Entre um e o outro está esse objeto perdido, né? Uhum. Gente, para mim, Muito- o debate esclarece tanto. Como a gente precisa falar, né? Nossa, demais. Até quando a gente Ó, vai falar e ler umas coisas que você passa assim, tentando entender de todo jeito e não entende. é, Aí você cita, né? Você é, diz, mas sem saber o que você está dizendo, o alcance do que tem aquilo, sim, né? É muito assim, que bom, foi muito bom vai ter. que bom. É porque é isso, né? Assim, você falou, né? A sua fala me remeteu na hora, Adriano, no objeto perdido do Freud, do que ele traz, né? A gente precisa ir conversando mesmo, que esse negócio é difícil de noção. É, Tem até uma lição anterior que ele cita, né, o das Jing, nesse seminário, né? Sim, sim. Uhum. eu achei até interessante a figura que ele coloca do saco, né? Furado. Quer dizer, na hora que ele fala assim, que o um é a porta de entrada que é designada pela falta, pelo lugar onde se cria um furo. Então, à medida em que há um, já há algum contorno ali, né? Em Sim. torno desse vazio. E que é Uhum. o que eu acho que tem a ver com o objeto perdido aí, né? De Sim, sim. querer Eu, eu, encontrar. eu eu percebo também esse A1 como uma coisa que é uma manifestação no simbólico do real. Então, o A1 ele é o que tem de realmente simbólico, ou de simbolicamente real. Nó. Sei. Boa. Fechando com chave de ouro, hein? Ai, ai, interessante. Fez igual o Lacan agora. Mas fechou? Tá bom? Tá bom? Porque, já que a Rubia falou que tudo se esclarece no debate, a gente tem um debate aí pela frente. Nossa, nem me fale. É isso aí. Ah, é. Não, vamos ver, né, gente? Fora desse debate, as coisas já estão esclarecidas, já está bem mais fácil. Isso. Gente, muito obrigada, viu? Boa noite. Valeu, Trabalho boa noite. difícil Obrigado a esse. vocês. Muito bom.